Fala, meus amigos, chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para a nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, para a gente falar sobre a partida de logo mais, Botafogo e Estudiantes, lá em La Plata, né, mando de campo da equipe argentina. E como vem essa equipe do Renato Paiva, se tem mudanças, claro, teremos mudanças ali, por conta de alguns jogadores que não viajaram, estão lesionados, enfim, a gente vai trazer aqui para vocês a provável escalação do Botafogo para essa partida importantíssima pela Libertadores e trazer também aqui outras notícias do Botafogo, declaração do Paiva à Conmebol, falando sobre a sua inspiração em Guardiola. Que história é essa? A gente traz isso aqui e muito mais depois da vinheta. Estamos rumo à casa dos 130 mil inscritos, então se você gosta aqui do canal Gigante Glorioso, quer ficar por dentro das notícias do Botafogo, se inscreve aqui no canal e também segue a gente nas outras redes sociais, que diariamente a gente coloca informações, cortes, tudo para você ficar por dentro do Botafogo, tanto no Instagram, no TikTok, enfim, nas outras redes que você puder nos seguir, beleza? Bom, vamos lá falar sobre essa entrevista do Renato Paiva, onde ele fala sobre sua inspiração no Barcelona, principalmente ali no Barcelona do Pep Guardiola. Nessa entrevista para a Conmebol, que é comum ali em dias de jogo da Libertadores, né, ou da Sul-Americana, enfim, de competições da Conmebol, a Conmebol entrevista alguns personagens das partidas daquele dia. E no caso aí do Renato Paiva, ele fala sobre o seu método de jogo. A gente espera muito que ele consiga aplicar aqui, né? Ele bota aqui, em questões de metodologia não há muitas diferenças. O treino é muito no sentido tático, no sentido de ensinar. Aliás, não de ensinar, de passar o jogo ao jogador, de fazer o jogador compreender aquilo que nós queremos, né? E o maior e o melhor veículo é o treino, não há outro, seja em vídeo ou seja em campo. É aí que a escola é muito parecida, é um treino quase sempre com bola. Todos os exercícios têm um conceito tático, depois há detalhes entre um jogo e às vezes um bocadinho mais defensivo, um bocadinho mais de espera e de jogar na transição. E ele fala sobre o estilo de jogo dele. Ele coloca aqui, ó, eu vou falar do meu. O meu tem um bocadinho de um sentido mais posicional, ok? De sermos protagonistas. E aí, eu acho que todos os que passaram por aqui, no Botafogo, no caso, quiseram isso, ter a bola, ser protagonista e tudo mais. A minha visão de jogo tem muito a ver com a questão posicional, o jogo posicional que eu bebi quando estive em Espanha, né? Quando eu estive em La Masia. La Masia é a maneira que eles chamam lá as categorias de base do Barcelona, como a gente chama aqui, Cutia, né? Xerém, enfim. La Masia é a categoria lá do Barça, né? E aí ele completa dizendo, eu digo sempre que há um treinador antes de ir para o Barcelona e depois de ir a Barcelona, né? Estagiar com o Barcelona, com o Guardiola e com o centro de formação do Barcelona. Eu já falei isso aqui outras vezes, né? No discurso, o entendimento do Paiva sobre futebol, eu acho muito bom mesmo. Desde as entrevistas que a gente vê ele lá no Charla, falando sobre futebol, desde as próprias coletivas no Botafogo, falando sobre futebol. É um grande entendedor, um grande estudioso do assunto, mas falta a gente ver na prática essas coisas sendo aplicadas. Renato Paiva precisa colocar o estilo de jogo dele na prática da maneira que ele vê. Ter a percepção de olhar o elenco do Botafogo e ver se realmente o estilo de jogo que ele gosta de aplicar se encaixa dentro das peças que ele tem disponíveis. Porque, na minha opinião, o Paiva ele acaba sendo um pouco teimoso, né? Que é uma característica que a gente já viu ele em outras situações. Essa teimosia do Renato Paiva é algo que vem incomodando. A sua maneira de não identificar certos problemas e demorar a tomar atitudes para corrigir esses problemas. Talvez essa insistência no jogo posicional em partidas onde o Botafogo talvez tenha soluções diferentes. Na própria entrevista ele coloca aqui que nos treinos ele também utiliza situações de jogo um pouco mais defensivas, um pouco mais transicionais, que ao meu ver o Botafogo até se sente à vontade nesse jogo transicional, que talvez possa acontecer um cenário que pode acontecer hoje. A gente vai falar já do nosso adversário, o Estudiantes de La Plata, né, que joga em casa, então apesar de não vir num momento muito bom, é bem provável que o Estudiante venha propor jogo e talvez o Botafogo se coloque nessa posição um pouco mais de espera, um pouco mais de ter que transicionar. E aí já vimos o Botafogo sair bem nessa situação. Enfim, acho que falta um pouquinho no Paiva, na minha opinião, essa autocrítica, essa expertise de entender certos movimentos dentro do jogo que você consiga corrigir a tempo, né? Acho que tá faltando esse time no Renato Paiva, que é uma crítica por boa parte da torcida, inclusive, de a maneira que você mexe, a insistência no tipo de jogo, enfim, coisas que a gente espera que o Paiva, analisando as peças que ele tem em mãos, repito, que a gente sabe que o Botafogo, depois de ontem aqui, né, a gente viu a declaração do Texor lá, o Texor conversou com o canal Gigante Glorioso, tivemos um vídeo aqui do Guilherme muito explicativo, falando sobre aquela resposta que o Texor deu na postagem do Fogão no Meu Coração, e depois a conversa dele com o Guilherme, esclarecendo tudo, e ali o Texor
coloca 2 pontos que a gente pode destacar aqui. Não vai demitir o Renato Paiva, né? Já está ali na cabeça dele que vai confiar na insistência com o treinador e que novos nomes devem chegar lá para junho, né? Um pouco preocupante, mas ao mesmo tempo é a palavra do sócio majoritário do Botafogo, que é quem toma as decisões. Cabe a nós aqui opinarmos e falarmos se concordamos ou não, enfim, darmos nossa opinião e a nossa avaliação daquilo que a gente acha correto para o Botafogo, que é o time que a gente torce, que é o que a gente gosta de fazer, que é falar sobre o Botafogo diariamente. Deixa aí sua opinião aí a respeito dessa fala da inspiração do Renato Paiva para a partida do logo mais. Você acha também que o Paiva fica muito mais no âmbito teórico e a gente acaba não vendo toda essa teoria sendo aplicada de maneira prática? Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o Botafogo Estudiantes, como vem a equipe do Botafogo, provável escalação. Então, o Botafogo deve vir com o John, e aí na lateral direita, Vitinho ou Matheus Ponte. Acredito que ele ainda vai insistir pelo Vitinho por conta de recomposição defensiva, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não seria talvez a minha escolha, mas vamos com o Vitinho aqui nessa provável escalação ainda. E na zaga a gente tem ali o Danilo e o Alexander Barbosa, né? O Danilo que deve ocupar ali a vaga do Jair, que nem viajou, né? Ficou no Rio de Janeiro para tratamentos. O Botafogo não conta nem com o Jair, nem com o Bastos, nem o Serafim viajou. Então entra ali o Danilo para fazer esse lado direito da zaga do Botafogo. Muita gente perguntando ali a respeito do David Ricardo, né? O David Ricardo, ele é um zagueiro canhoto, então ele faria ali muito mais ao lado do Barbosa. Então talvez a escolha seja melhor pelo Danilo ali no lado direito para compor essa zaga com o Alexander Barbosa, né? A dupla de Barbosas ali. E aí no lado esquerdo o Cuiabá, que acabou tomando essa vaga aí do Alex Telles, né? Que não vem fazendo também uma boa temporada, não começou a temporada da maneira que a gente espera, que a gente sabe que o Alex Telles pode jogar, que pode entregar, um baita jogador, mas em 2025 acabou perdendo a vaga aí pro Cuiabano. Enfim, meio campo com Marlon Freitas e Gregory, e aí o ataque do Botafogo com o Savarino, Arthur do lado direito, Matheus Martins e o Igor Jesus. Isso é a provável escalação, tá? O Botafogo pode ter algumas alternâncias ali? Pode sim. A gente vai trazer também aqui quem foram os relacionados para a partida de hoje, para a gente ter ideia também de quem o Renato Paiva pode utilizar para montar ali seu esquema tático para essa partida de logo mais. Vamos lá. O Botafogo foi aqui com o John, o Léo Link e o Raul. Laterais, Vitinho, Matheus Pontes, Alex Telles e Cuiabano. Zagueiros, Barbosa e o David Ricardo. São os únicos zagueiros de ofício ali. O David Ricardo, como eu falei, é um zagueiro canhoto, então ele fica ali mais como substituto do Barbosa, que ocupa aquele espaço no campo. Os volantes aqui, Gregory e Marlon Freitas, além deles, né? O Danilo que vai entrar como zagueiro, tem o Patrick de Paulo, o Newton e o Alan. O meio aqui, o Cauã Lindes e Arthur, Matheus Martins, Savarino e Jefinho completam o ataque. Centroavantes, além do Igor Jesus, a gente tem o Mastriano, Juan Cruz e Elias Manuel. São as alternativas do Botafogo para a partida de logo mais contra o Estudiantes, que também está numa fase realmente de muita instabilidade, né? Apesar do Botafogo estar num momento muito ruim também, mas o Estudiantes, nosso adversário logo mais, também vem passando por momentos conturbados. O Estudiantes nessa temporada que tem 17 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, né? Tinha começado o ano muito bem, mas acabou realmente a coisa desandando na equipe de La Plata. E tem aí uma vitória nos últimos 8 jogos, realmente é um dado alarmante para a equipe argentina. O técnico Eduardo Domingues não conta hoje com o Piove, que é um jogador importante na equipe do Estudiantes, está com a lesão no tornozelo, mas a equipe do Estudiantes deve vir aí com essa seguinte formação aí num 4-3-3, que é de costume também do Eduardo Domingues, apesar de ser um time que se alterna muito, né? Tá no momento de tentar se achar a equipe do Estudiantes, por isso talvez a sequência de resultados tão negativos, né? O time realmente não se encontrou num esquema e o Eduardo Domingues não tem medo de fazer as mudanças cada jogo. Ele vai testando o Estudiantes em esquemas táticos diferentes, em formações diferentes, mas a mais utilizada aí deve ser esse 4-3-3 que a gente está vendo nesse campinho do GE. Deve vir com o Mancilha, o Bozelli e o Santiago Nunes, o Meza como lateral direito e o Arzamendi ali como lateral esquerdo, né? O meio campo tem o Gabriel Neves, ele jogador do São Paulo, Medina e o Ascacibar, que é uma espécie de motorzinho ali da equipe do Estudiantes. É aquele jogador que é um meia, é um volante que tem tendências de criação ali interessantes, é um jogador que realmente dá ritmo à equipe do Estudiantes, é aquele que a gente tem que ficar de olho, né? E aí, no ataque tem o Palácios, o Carrídio e o Cetré, né? Também pode alternar essas escolhas aí do técnico Eduardo Domingues. Vamos lá, o que o Botafogo pode se aproveitar nesse jogo contra o Estudiantes? Apesar do momento ruim das duas equipes, não só o momento ruim, alguns pontos negativos as duas equipes têm até em comum, principalmente no que diz respeito ao sistema defensivo. O Estudiante vem sofrendo com a recomposição defensiva, que é uma coisa que a gente vem notando muito nesse time do Renato Paiva, que precisa ser corrigido, que é a recomposição defensiva.
O Estudiantes tende a atacar mais nesse jogo. Joga em casa, dificilmente a gente vai ver o Estudiantes recolhido, vai tentar propor o jogo, e aí é onde o Botafogo pode optar pelo jogo mais transicional. E aí vai depender, claro, do dia inspirado, dos nossos pontos, do Arthur, do Savarino também ali pelo meio, tentando acelerar essa transição, coisa que a gente sabe que o time do Botafogo sabe fazer bem, e acho que hoje pode se encaixar um jogo mais transicional, onde o Estudiantes pode estar propondo o jogo, e aí vamos depender também de um meio campo mais consistente ali com Marlon Freitas e Gregory, né? A dupla precisa funcionar também nas recomposições. Outra coisa, atento à bola aérea, uma das jogadas principais da equipe do Estudiantes é a bola aérea, tem zagueiros altos, zagueiros que realmente gostam de utilizar esse seu predicado na hora de atacar também, né? Então, evitar faltas laterais, evitar faltas na entrada da área e tentar evitar esses cruzamentos também na entrada da área, que vai ser uma jogada que provavelmente a gente deve ver com muita constância da equipe do Estudiantes. O Botafogo tem sofrido também um pouco nesse quesito. É isso, quero saber a sua opinião para a partida de logo mais, a sua análise de como deve vir a equipe do Renato Paiva para esse jogo da Libertadores de logo mais às 21h30, jogo que vai passar na TV Globo e também ali na ESPN e no Disney Plus, beleza? A arbitragem dessa partida toda do Uruguai, né? Desde os assistentes, desde o VAR também, o árbitro principal, todos os uruguaios. E aí a gente espera que o Botafogo faça um bom jogo, e se não fizer um bom jogo, que saia com a vitória, pelo menos, que é algo que importa muito nesse momento da Libertadores. Talvez mais do que a gente vê um Botafogo funcionando hoje, né? Hoje o Botafogo precisa pontuar para encostar ali na Universidade do Chile, que já tropeçou ontem, né? No empate com o Carabobo, e aí embola um pouco mais o grupo, e aí o Botafogo vencendo hoje, conseguindo sair com resultado positivo, já encosta um pouco na equipe da Universidade do Chile, que depois vai enfrentar o próprio Estudiantes, e o Botafogo enfrenta o Carabobo fora de casa, né? Então tem tudo ali pra gente ter uma boa reviravolta, e depende muito de um bom resultado na partida de hoje. E hoje eu tô pensando muito em resultado no Botafogo. O Botafogo precisa sair com resultado positivo lá de La Plata, beleza? Deixa aqui seus comentários, sua opinião sobre o jogo de hoje. Claro, logo mais, aliás, logo mais não, né? Mais tarde voltamos aqui com a nossa live pós-jogo, após a partida entre Botafogo e Estudiantes. Forte abraço, vou ficando por aqui. Saudações alvinegras. Fui, valeu!